Dia, segunda série. Como vocês estão? Hoje estamos iniciando uma semana nova, um mês novo e também vamos iniciar a nossa apostila nova, tá? A nossa terceira apostila de arte. Então peguem lá a apostila de vocês, tá? O volume 8 de arte. Nessa apostila, nós vamos estudar sobre a arte do povo, tá? Então essa unidade ele faz um estudo do artesanato e das suas origens, e também do conceito de arte popular com seu valor artístico. Vamos falar sobre a arte primitiva também, como foco na arte naife, que ela inspira até hoje diferentes artistas plásticos. Também vamos ver sobre artes dos povos indígenas, que têm um valor cultural relacionado aos ritos e às crenças. E a arte do povo, esse artesanato, ele nasce em cada cidade, em cada região, com expressão de tradição de um povo e de um determinado tempo histórico. E o artesanato, ele representa a cultura local de cada região, englobando a pintura, a escultura, a tapeçaria e também a marcenaria. Agora, abram a apostila de vocês na página 4. Na página 4, vocês têm 3 imagens, tá? Então, 3 imagens de artesanato. Essa primeira imagem aqui, faça uma leitura com a tia. Vocês observam o quê? Um artista, uma pessoa fazendo a pintura em vidros, né? Podem ver que ela está bem evidente esse tipo de arte aqui. É um artesanato que está sendo realizado. Então, essa pintura em vidro, nós até conhecemos ela como a arte vitral, que vocês já estudaram também. Abram a apostila de vocês na página 4 e juntos vamos fazer a leitura dessas imagens que estão apresentadas. A primeira, nós temos aqui uma pintura vitral, então vocês podem estar observando que a pessoa está realizando uma pintura em vidro. Vocês já estudaram sobre a pintura vitral, então essa primeira é aqui. A segunda imagem, vocês podem estar observando que a pessoa está fazendo o quê? Um artesanato, uma escultura com argila. A terceira imagem, temos o quê? Uma pessoa fazendo uma pintura em tecido, né? Podemos até observar e identificar que tem muitas características indígenas nesse trabalho aqui. Então, essas 3 imagens que vocês observaram. Quando a gente está representando um trabalho local de uma determinada região, uma característica de uma determinada região. E na nossa cidade, por exemplo, qual que é o artesanato que está presente? A gente vê o quê? Quando a pessoa vem visitantes, turistas, ou vem algum familiar, costuma levar de lembrança uma peçanca, né? Que é uma característica da nossa cidade. O que mais que nós temos como característica local da nossa região? Um bordado ucraniano, que é uma característica forte. O que mais? Vocês lembrarem algumas? Com certeza sim, né? Então, cada um pensa em um artesanato que é realizado aqui na nossa cidade, que nós podemos considerar como algo da nossa região, como uma característica da nossa região. Quando a gente viaja, né, a gente sempre costuma comprar uma lembrancinha, ou vai para a praia, traz, né, um colar, ou algo para colocar de enfeite na nossa sala, ou até mesmo no quarto. Então, a gente sempre está adquirindo artesanato. E o artesanato, ele diz respeito a tudo que é fabricado com trabalho manual e que constitui objetos que fazem parte da cultura popular, né? Essa cultura popular é aquela em que o povo de cada região, ela atua integralmente, que ele mescla a arte, a crença, a tradição, no qual ele resulta em manifestações próprias, como a dança, a música e o folclore.
Também ele abrange trabalhos em cerâmica, tecido, madeiras, pedras, crochê, renda, papel, pintura, escultura, bijuteria e confecção também de instrumentos musicais. E geralmente o artesão ele participa de todas as etapas de confecção do produto. Preparação desde a matéria-prima, né, o desenvolvimento e acabamento. Então, ele é responsável por toda essa confecção e por todo esse material. E é comum que as criações sejam desenvolvidas em oficinas simples e até por grupos que fazem trabalhos comunitários. Então, ele vai estar dando esse destaque, né, fazendo esse trabalho comunitário e também como parte principal até um certo lucro, né? Uma geração de renda. E nós também podemos observar e também temos esse conhecimento que ele vai estar variando sempre, né? Conforme a sua região. E para vocês entenderem melhor sobre o trabalho do artesão e sobre esse artesanato, ele originou-se na pré-história, em virtude da necessidade dos seres humanos de construir objetos e artefatos que ajudassem a sobreviver e a conviver em comunidade. Como eu falei, que às vezes é a renda da família, né? E no período neolítico já eram produzidos diversos tipos de artesanatos, como potes de cerâmica para guardar e cozinhar os alimentos, tecidos para fazer roupas, né, que eles eram obtidos por meio da tecelagem de fibras animais e vegetais, né? E também as talheres para serem usadas nas refeições, feitas de ossos de animais. Então veja que riqueza que esse artesanato vem nos proporcionando, desde a pré-história até hoje. E hoje nós ainda temos esses artesanatos. E com o passar do tempo, o artesanato e as técnicas de produção e as máquinas ainda simples, que auxiliavam o processo de criação dos objetos, elas foram se desenvolvendo, assim como os instrumentos de apoio, por exemplo, o martelo, o pincel, a agulha, o tear, as telas e tecidos. E as peças criadas, elas foram ficando cada vez mais estilizadas, apesar dos artesanatos, eles continuarem sendo feitos sempre manualmente. Então, pode observar aqui, né, o artesanato feito manualmente, e depois a fábrica, o resultado final, mas eles ainda continuam sendo realizados manualmente. E do século XII ao século XVIII, os artesãos passaram a organizar os seus trabalhos de corporações de ofício através de um grupo que associava os trabalhadores que pertenciam à mesma categoria, né, os sapateiros, os alfaiates e até mesmo os padeiros. E essas corporações, elas dividiam-se em artesãos, que seriam o mestre, oficiais e os aprendizes. O mestre era o proprietário da oficina e os oficiais eram os artesãos contratados. E os aprendizes eram os jovens que queriam aprender e não recebiam pelo ofício, mas eles podiam morar na casa do mestre. Então, esse artesanato, ele encontrou o seu espaço e ele representa esses aspectos da cultura da região e que está inserido, ressaltando seus costumes, as suas tradições e suas características locais. Tarefa desta aula de hoje, eu vou pedir para vocês fotografarem um objeto quando vocês viajaram, ou algum familiar viajou, ou vocês receberam de alguém de uma determinada cidade, estado, país, tá? Fotografar ele e tá fazendo a descrição de qual região que ele é, quando você ganhou, e tá enviando a foto aqui no grupo. Segunda série, quero fazer um pedido com muito carinho para vocês. Não deixem de enviar as atividades. Então, nós finalizamos a apostila 2, teve alunos que não enviaram todas as atividades e isso me preocupa. Então, hoje eu quero ver todos vocês enviando essa tarefa. Então, é só, se você não tem esse objeto em casa,
Peça para algum familiar mandar foto para você e você vai fazer a descrição de qual região que ele ganhou, como que é o nome, quanto tempo que você tem esse objeto em sua casa, fazer um relato da história desse objeto, ok? Eu aguardo todas as atividades de todos vocês. Até mais!